Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 24 de novembro de 2024, 6 horas da tarde aqui em Kharkiv, também em Jerusalém, 1 hora da tarde no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E, embora tenha ações aqui na faixa de Gaza e na Cisjordânia, o principal assunto hoje foi um grande ataque com mísseis, cerca de 160 mísseis no total, o Hezbollah lançou a partir do sul do Líbano, em direção ao norte e ao centro de Israel. Muita coisa aqui no centro de Israel também, e no norte aqui, infelizmente, teve feridos, teve muito dano material, embora a maior parte tenha sido interceptada pela defesa antiaérea israelense, alguns chegaram a causar danos e tem pessoas feridas por aqui, né? Israel está retaliando, está atingindo vários alvos do Hezbollah aqui no sul do Líbano, também em Beirute, um monte de coisa aqui, vários prédios novos estão marcados para desaparecer ali. Quem estiver querendo comprar terreno vazio em Beirute vai ter um monte de oportunidades daqui para frente, porque vários prédios estão sumindo ali em Beirute, né? Além disso, começou a haver um movimento maior por parte na política israelense sobre atingir alvos militares do Líbano. Há o entendimento que o Líbano não está fazendo nada para parar o Hezbollah e se você não está de um lado, você está do outro, né? Se o exército do Líbano não está fazendo nada para acabar com o Hezbollah também, é sinal que está do lado do Hezbollah nessa história. Bom, também temos informações sobre o rabino que agora infelizmente foi encontrado morto lá nos Emirados Árabes Unidos. A gente falou ontem que ele estava desaparecido, que suspeitava-se de um ataque, a gente não sabe ainda se foi um ataque, mas ele foi encontrado morto lá nos Emirados Árabes Unidos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fisueli na privada, Paulo na minha sunga, Copoco Volume e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como eu falei para vocês, teve algumas alterações aqui. Parece que Israel finalmente fechou completamente a área aqui no sul do Líbano, né, cercando totalmente as tropas do Hezbollah aqui nessa região. Também teve operações aqui nessa região, em Al-Qiam, como a gente já tinha falado ontem, e também teve, lógico, operações aqui na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas o que chamou a atenção foi realmente esse bombardeio, vários foguetes lançados pelo Hezbollah, 160, né? Aqui tem uma imagem aqui, de uma provocação do Hamas ali no campo de Jenin. Bom, o Hamas lançou um vídeo aqui deles jogando uma bomba contra um carro israelense, né? E botando aqui o símbolozinho do triângulozinho para baixo, que é o símbolo do Hamas, né? Um dos símbolos que eles usam, né? E aí o curioso dessa história é que até bloggers pró-Hamas estão ocultando esses símbolos aqui, o símbolozinho para baixo, justamente porque sabem que vai ter consequência isso, né? Ok, parabéns, Hamas, você conseguiu atingir um carro blindado israelense. A consequência para você vai ser bastante dura, pode ter certeza disso, né? Bom, mas como eu falei para vocês, o principal assunto são os foguetes, foram muitos foguetes mesmo. Várias pessoas feridas ali em um ataque com foguetes na parte central de Israel, tem o nome das pessoas aqui, e outras imagens aqui de locais atingidos aqui também, um impacto de um foguete. Foram 8 foguetes lançados a partir do Líbano na direção do centro de Israel. A maior parte deles foi derrubada, mas alguns causaram danos ali, infelizmente, né? Felizmente não tem nenhum morto, mas tem pessoas feridas, infelizmente. Também tem dano aqui, num prédio em Haifa, depois também de um ataque de foguetes do Hezbollah ali no norte de Israel. Segundo o prefeito lá de Haifa, uma pessoa está levemente ferida por estilhaços, né? Mais uma vez teve dano material, mais uma vez teve pessoas feridas, mas felizmente não teve nenhuma morte, né? Bom, aqui tem imagens de interceptações ali sobre Akko, né, que é uma cidade ali no norte de Israel também. Aqui está a imagem dos foguetes da defesa antiaérea israelense realizando a interceptação. A maior parte dos mísseis foi interceptado, mas isso acontece. Quando o número é muito grande, alguns acabam passando, né? Vocês podem ver aqui os vários alertas de ataque aéreo que aconteceram aqui em vários pontos de Israel, do norte e do centro de Israel. Realmente um número muito grande, né?
e segundo o Open Source Intel aqui, que aparentemente mora na região de Akron, né, ele fala ali, o comando interno do exército israelense, né, que passa o comando para a população civil em Israel, disse que eles vão mudar algumas linhas, né, algumas orientações para o público, e ele está esperando que eles não cancelem escolas novamente. O mais provável é que eles vão escalonar esse ataque. Agora Israel vai responder com mais força a isso daí, né? E, de fato, depois de 160 foguetes que foram lançados do Líbano contra Israel hoje, o exército israelense emitiu ordem de evacuação para 2 prédios ali na região de Beirute e continuam fazendo várias outras ações por ali também, e no sul do Líbano, né? Não só em Beirute, mas no sul do Líbano. Tem aqui 2 prédios que foram avisados aqui que vão ser eliminados, e isso está virando rotina já, né? Também aqui, ó, um dos lançadores de foguetes que foram usados hoje foram derrubados ali, foi destruído pelo exército israelense, menos um lançador que pode ser usado no futuro pelo Hezbollah, né? Esse tipo de ataque, como o Hezbollah está fazendo agora, lançando um monte de foguetes contra o norte de Israel, é um ataque meio desesperado, tá? Porque eles não têm como sustentar essa quantidade de lançamentos, né? É sinal de que eles estão realmente desesperados para causar algum impacto nessa história, tentar forçar um cessar-fogo ou alguma coisa assim, né? Mas não vai acontecer isso, né? Israel continua as operações normais ali no sul do Líbano. Eles estão demolindo aqui a infraestrutura do Hezbollah em vilarejos ali na região. Isso aqui era uma mesquita, mas que era usada pelo Hezbollah, né? Também essa noite, antes do ataque de hoje, teve também vários ataques israelenses em Beirute, né? Ataques sem parar em Beirute de ontem para hoje. Aqui mais ataques também contra o cruzamento ali em Juziá, entre a Síria e o Líbano, né, que é um cruzamento que é usado pelo Hezbollah para levar armas dentro do Líbano. Então Israel atingiu para evitar justamente o ressuprimento disso daí, né? Mais imagens aqui de prédios do Hezbollah sendo destruídos, já é o padrão que está acontecendo aí há algum tempo, e aqui você pode ver o resultado de um ataque israelense realmente significativo aqui, lá em Beirute, os prédios destruídos aqui, a passarela acabou indo também, ou seja, destruição grande lá por conta justamente de serem prédios ligados ao Hezbollah, né? E quanto mais o Hezbollah lança foguetes causando pequenos danos em prédios ali em Israel, esse vai ser o resultado lá em Beirute, né? Bom, houve também um ataque feito pelo exército israelense contra um posto do exército libanês no sul do Líbano, que acabou matando um soldado e ferindo outros 18. Né? O incidente aconteceu numa área em que está havendo muita briga entre o Hezbollah e as forças israelenses, daí o erro, né? E pediu desculpas e coisa e tal. Foi um incidente, esclarece que a luta é focada no Hezbollah. O exército libanês não é alvo de Israel, né? O que acontece é que efeito colateral tem em toda a guerra, né? Infelizmente foi nesse caso. Mas existem pessoas, já que o Benny Gantz, que é da linha dura israelense, né? Ele está defendendo que, bom, se o governo libanês está permitindo que o Hezbollah opere livremente, né? Já está na hora de Israel começar a atingir também a infraestrutura do exército libanês, né? Começar a alvejar também o exército libanês. Eu não sei se politicamente isso é uma coisa interessante, se diplomaticamente isso é uma coisa interessante, mas leve em conta que isso daí é a opinião de uma pessoa que ele é membro do governo Netanyahu, mas ele não tem o poder decisório, né? Ele está dando uma sugestão. Vamos ver como é que a coisa caminha daqui para frente, né? Mas eu não tenho dúvida que o exército libanês merece alguma punição por não estar fazendo nada contra o Hezbollah, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui, fala mais uma vez sobre as centrífugas do Irã, 5.000 centrífugas e coisa e tal, que estão tentando colocar isso daqui. Isso daqui só torna mais óbvia uma ação israelense contra Israel no futuro próximo. Trump está chegando aí e Israel não vai ter nenhum impedimento para atacar o Irã muito em breve, né? Bom, e para quem fala que a ONU se tornou um posto de inutilidade que não serve mais para nada e coisa e tal, existe aqui uma resolução chamada Resolução 138 de 1960, que mostra que, na verdade, a ONU sempre foi uma merda, nunca foi muito diferente, não. A questão é que pelo menos havia a expectativa antes, né, que a ONU era uma porcaria, mas pelo menos evitava grandes guerras na Europa, evitava guerras muito, muito sangrentas e coisa e tal, né?
a constatação que a gente tem hoje é que a ONU não só é uma porcaria socialista sem utilidade nenhuma, como não serve nem para isso, para o propósito que ela foi criada, né? Então, aqui, para quem não lembra, o Adolf Eichmann, que era um militar alemão que estava por trás, que era o arquiteto do Holocausto, ele fugiu para a Argentina no final da Segunda Guerra Mundial, né? Muita gente da turma do Hitler fugiu para a Argentina. Israel descobriu o cara lá na Argentina, investigou, foi lá e sequestrou o cara na Argentina e levou ele para Israel, né? E daí a Argentina considerou isso uma violação da soberania do Estado membro e coisa e tal, e daí o Conselho de Segurança da ONU, lá em 1960, condenou Israel por essa ação dentro da Argentina, né? O que é um absurdo. Esse cara era o problema esse cara era um criminoso de guerra que fugiu da Alemanha. O que Israel estava fazendo, na verdade, era garantir o cumprimento de uma ordem da própria ONU, né, do próprio Tribunal de Nuremberg contra essas pessoas, né? Então, um absurdo essa resolução aqui. Mostra que a ONU sempre foi um poço de idiotice, só piorou ultimamente, né? Bom, temos algumas notícias internacionais aqui não muito boas, né? Na Jordânia houve um tiroteio próximo da embaixada israelense. Aparentemente não teve nada demais, foi só um tiroteio sem vítimas, mas de qualquer forma as forças de segurança da Jordânia estão tentando identificar o que houve, né? Não se sabe nem se foi algum ataque contra a embaixada ou não, só se sabe que houve um tiroteio ali, né? Infelizmente, lá nos Emirados Árabes Unidos, o rabino Zvi Kogan, a gente falou sobre ele ontem, né? É um rabino da Chabad. Chabad é um movimento judaico racídico, né? Um movimento chamado ultra-ortodoxo e coisa e tal, mas é um movimento muito popular, tá? Ele tem sede lá no Brooklyn, coisa e tal, parece que tem 100 mil membros no mundo todo, é um movimento bastante popular, na verdade. E, curiosamente, eu confesso que eu não conheço muito da religião judaica, mas o que falam que, curiosamente, ao contrário da maior parte do judaísmo, que evita evangelizar as pessoas, evita converter as pessoas para o judaísmo, você se tornar um judeu, você tem que correr atrás, não é? Ao contrário do movimento evangélico dos cristãos e do movimento dos muçulmanos também, que quer converter a maior parte das pessoas possível para a sua religião, né? O judaísmo não quer converter ninguém, não. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, não vão sair enchendo o seu saco para você converter, né? O Chabad é uma dessas poucos movimentos do judaísmo que é a favor de converter pessoas, que apela para pessoas que não são judeus, né? Enfim, e tem crescido bastante com o movimento judaico no mundo inteiro, né? Ele estava lá nos Emirados Árabes Unidos e foi encontrado o corpo dele a cerca de 70 quilômetros de Dubai, né? Não sabemos ainda o que aconteceu, mas é possível que tenha sido sequestrado e morto por agentes do Irã, por uma célula iraniana de terroristas ali na região. Os Emirados Árabes Unidos estão investigando o caso, né? É uma pena, porque os Emirados Árabes Unidos é um dos poucos países árabes em que ainda existe alguma liberdade de religião. Existem judeus lá, existem cristãos lá, não há essa perseguição tão grande como há, por exemplo, no Iraque ou no Irã, de que é praticamente proibido você ser de qualquer outra religião que não seja muçulmano, né? Bom, a Gazeta do Povo traz uma matéria aqui sobre a jihad digital, os grupos que ficam hackeando a Wikipédia para denegrir Israel. Eu não sei se isso aqui é uma coisa assim tão relevante, porque a verdade é que os donos da Wikipédia, a ONG que gerencia a Wikipédia, é de extrema esquerda, então meio que não é como se o pessoal precisasse hackear muita coisa, entendeu? Meio que eles deixam isso acontecer, né? É impressionante esse tipo de coisa. Realmente a extrema esquerda, é lógico que se for ler na Wikipédia, tudo que é Israel é contrário a Israel, é a favor dos palestinos, é a pauta da extrema esquerda. E, finalmente, a senadora Joni Ernst, ela quer introduzir o ato de deterrência ou de dissuasão para evitar os assassinatos políticos iranianos no solo americano, né? Vocês sabem, havia um plano do Irã de matar o Trump, foi descoberto e evitado, né? Mas havia esse plano do Irã de fazer isso, e a senadora está preocupada que possa haver outros planos similares, né? E ela tem razão, como a gente viu no caso do rabino lá nos Emirados Árabes Unidos, em outras situações também. O Irã é um estado terrorista, está cada vez mais desesperado, então acho que é uma boa medida realmente ter medidas contra esse tipo de gente.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.